Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é CG, eu sou biólogo, eu vou falar de uma planta muito interessante e que eu tenho, digamos, uma história complexa com ela. Imagine só, você cuida das suas plantinhas do seu jardim e sempre, volta e meia, você tem lá um vaso vazio lá que está abandonado, esperando para receber uma nova planta. Eis que, sem o menor esforço, sem você jogar água, sem nada acontecer, começa a crescer uma plantinha. De tempos em tempos ela dá flor, e de tempos em tempos é todos os dias. O que eu faço numa situação onde uma praga surge nos meus vasos? Não era para ela estar ali, afinal de contas eu não as cultivei, mas eu já peguei amor por elas. Esse é o cariru. E eu tenho uma planta para te contar. Bom, quem é o cariru? Eu descobri depois de uma pesquisa muito vasta, o que me levou inclusive tempo para descobrir qual era a planta, porque me parece uma planta bem simples. Uma crítica interessante a se dizer que ela não é uma planta exigente. Como eu disse para vocês, ela surgiu num vaso sem nenhuma preocupação com cultivo. Eu mesmo achei que fosse uma praga e nem sequer aguei. Passei dias fingindo que ela não existisse. Cuidava lá das minhas plantinhas. Você... Sim. E nessa brincadeira, ela cresceu, as folhas de vez em quando davam umas murchadas, muito sol e tal, mas de repente caiu uma gotinha d'água lá e pã, cresceu de novo. Ela se deu bem com aquele vaso vazio, começou a germinar, a crescer, a expandir, e chegamos ao ponto em que nós estamos aqui. Um detalhe interessante é que ela dá flores todos os dias. Pela manhã, quando eu acordo, pã, flores abertas, sempre com essa carinha bonitinha aqui, né? Flores com 5 pétalas, com essa estrutura reprodutora amarelinha, produtora de bastante pólen. Quando vai lá para 1 hora da tarde, aquilo vai murchando. Algumas delas, inclusive, já estão nesse processo, ó, como você pode ver. E quando é 2 horas da tarde, sumiram. Interessante que nessa reprodução elas vão produzir um frutinho muito pequenininho, e dentro desse frutinho pode ter quase 80 sementes. Na verdade são 78. Não, eu não contei, eu fui pesquisar. E um detalhe é que você precisa de quase 4.000 sementes para conseguir formar 1 grama. O que significa que a semente é muito pequenininha, muito leve e facilmente se espalha por aí. O que se explica isso ter surgido num vaso meu, assim, sem querer, e depois ter se espalhado para outros 4 vasos. Essa planta é considerada uma planta invasora, ela é considerada uma erva daninha, exatamente pela capacidade de disseminação dela e pelo fato dela estar absolutamente fora do ambiente natural dela. Essa planta se adaptou tão bem a ambientes urbanos que ela é capaz de crescer em qualquer frestinha de concreto. A parte interessante é que essa plantinha, quando a gente vai estudar a fundo, a gente descobre que lá na região norte, no nordeste do Brasil, isso aqui é considerado uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. Lá ela é conhecida ainda pelo nome de beldroega, ela é conhecida também pelo nome de bredo, mas o nome que eu achei mais interessante quando eu procurei a respeito dela era o nome de Major João Gomes. Como é que uma planta é chamada de Major João Gomes? Essa planta é tão típica dessa região e ela é tão nutritiva que você precisa de mais ou menos apenas 200 gramas das folhas dela para que você supra as suas necessidades de sais minerais como ferro, zinco, flúor e molibdênio. Eu lembro quando eu tinha as minhas aulas de química, eu via lá o molibdênio na tabela periódica, minha pergunta era, né, tipo, pra que serve isso? Não sei, mas a gente tem necessidades diárias de molibdênio e a beldroega, o cariru, o bredo, dá conta dela. Essa planta, ela é servida na forma de um ensopado junto com leite de coco em Recife, prato que é bem típico da Sexta-feira Santa, prato da Páscoa. Aliás, essa planta lá nessa região, ela é conhecida também como bênção de Deus, uma vez que ela está associada à alimentação. Acredita-se isso tem a ver com uma origem dos escravos. Como assim? A falta de alimentos nutritivos para escravos faziam com que eles procurassem fontes alternativas. Uma planta que cresce em qualquer lugar e que tem valor nutricional, obviamente, vai acabar sendo adotado para essas pessoas. Com relação ao sabor, eu ainda não tive coragem de provar, mas a literatura descreve ela com um sabor semelhante ao do espinafre, o que significa então que ela tem um valor amargo, uma nota amarga no sabor dela.
mais refrescante. O interessante aqui sobre essa plantinha é que esse sabor amargo é que faz associação direta com o outro nome da planta, que é o tal do Major João Gomes. Principalmente na região do Piauí, Maranhão, Ceará, essa planta é conhecida como planta que recebe o nome de uma pessoa, e essa pessoa foi um militar que fez parte do movimento tenentista lá do início da República, da história do Brasil. Ele estava vinculado ao governo Floriano Peixoto. Na verdade, ele era, pelo que eu entendi na história ao ler sobre ele era aí um cara, não curtia lá as relações com Floriano, mas era um cara muito bem relacionado. O cara conhecia muita gente e isso fez ele ser colocado em missões estrategicamente importantes na história do Brasil. Ele foi um dos caras que foi para o Nordeste para combater a coluna Prestes. No caso do nosso amiguinho aqui, ele enfrentou a coluna Prestes no Piauí e no Ceará. Não foi difícil associar ele a uma plantinha amarga que cresce em qualquer buraco e que pode ser comestível. O nome científico dessa planta é Thalinum triangulare. Esse nome Thalinum triangulare vem por causa de uma característica do talo. Ela é uma planta cujo o caule tem o formato de um triângulo. Eu não vou conseguir mostrar porque simplesmente eu não consigo dobrar ela, mas ela tem quinas. Realmente ela é um talo que tem um formato assim triangularzinho. Sabe-se também que ela tem poderes medicinais, mas sobre isso a gente não sabe muito a respeito. Geralmente os artigos científicos que tratam dessa planta falam dos valores nutricionais dela e dos valores que pode ser interessante para quem é vegano. Outro valor associado ao cariru, né, a essa plantinha, é o valor que ele tem para criminalística. Sim, é uma planta que ela vai aparecer em vários artigos associados à botânica forense. Se você não sabe o que é a botânica forense, seria a área da botânica que estuda a presença de vestígios vegetais em cadáveres, em roupas e coisas assim. Como assim vestígios vegetais? Por ser uma planta que libera sementes muito leves e tem muito grão de pólen, facilmente esses grãos de pólen podem colar nas roupas, na pele das pessoas. O que significa que se você é uma pessoa que vive numa cidade grande, onde tem essa planta, literalmente você vai ter isso daqui colado em você. Se o seu cadáver for encontrado por aí, ou roupas suas forem encontradas por aí, uma análise simples de coleta, às vezes com um durexzinho colocado no microscópio, onde você vai olhar o grão de pólen, pela análise do formato desse grão de pólen, a gente pode dizer onde que você esteve. Dentre eles, poder dizer que você pode ter estado inclusive na minha sacada, porque meu Deus do céu, como essa planta cresce na minha sacada. Cada dia que passa eu tenho mais vontade de produzir materiais para esse canal. Principalmente porque eu não preciso ir mais do que até a minha sacada para ter histórias para contar. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva nesse canal. Ajude a espalhar essa semente de forma leve e fácil como o cariru tem. Isso. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e essa foi mais uma planta que eu tinha para te contar. Beijão. Tchau, tchau.